Borketov, como vocês vão? Vamos aqui para a nossa quarta parte da nossa porção da semana, tá? A Paraxá de Berrocotai. Nós estamos aqui no livro de Levítico, no capítulo 27, o versículo 1, tá bom? Que diz assim, ó. Vai da Ber, Adonai el Moshe lemo, da Bel Bene Israel, veata, Marta Alehem, Ishiki Yafli Nede Beirechecha Nafshoti Ilah Hashem, que quer dizer o que? Falou Deus a Moisés, né? Vai da Ber Hashem a El Moshe, da Ber Bene Israel, fale para os filhos de Israel, né? Vê a Marta Lechem, quando um adulto expressa um voto, né? Como diz aqui, que a Yafli Neder. Neder é um juramento, um voto, tá? Berecha Nefashot Lashem, ou seja, ele faz um voto, tá? Para doar a Deus um Nefashot, Nefashot que no caso seria a derivada de Nefesh, né? Alma. Que aqui você pode traduzir para o português assim, quando ele oferece, doar a Deus o valor de uma vida, tá? De alguém. Então, o texto em português, ele dá-se a entender o quê? Que a pessoa fazia um voto a Deus, um neder, tá? E esse voto, ele era o quê? Nefshot, ou seja, ele tinha um valor de uma alma, tá? E era um valor ali de uma oferenda, de um voto para Deus. O versículo 3 diz assim, ó, o valor de um homem entre os 20 e 60 anos será de 50 shecalim de prata, de acordo com o shekel santificado. Nós lembramos aqui, tá, que a Torá está tratando simplesmente do seguinte, se uma pessoa ia fazer um voto a Deus, não importa o voto, né, um juramento, um neder, ela tinha como oferecer como se fosse o valor de uma vida de alguém. Aí vem a Torá, vem Deus e fala, ó, um homem entre 20 e 60 anos, ele vale 50 shekalims, tá? Aí você pode parar e perguntar, assim como os próprios sábios perguntam, por que que Deus estipulou o valor da idade de um ser humano, tá? Os próprios sábios falam assim, a gente tem coisas que nós não podemos nem conseguiremos entender. Quer dizer que uma pessoa de 20 a 60 anos valia simplesmente ali 50 moedas de prata? Não, não é isso que Deus está falando. Assim como nós sabemos que quando uma pessoa ela ia para a guerra, ela tinha uma idade determinada. Quando Deus foi contar o povo judeu, ele falou, ó, contem a partir de tal idade até a idade, né, os homens. E novamente a Torá ela usa esse método como uma moeda, tá? Porque o voto era algo que a pessoa iria fazer ali para Deus. E esse valor arrecadado, ele era justamente para a manutenção do serviço do Kohen, no caso aqui do Mishkan, futuramente do Bet Hamikdash, do templo sagrado, tá? Aí a Torá continua aqui, ó. Para uma mulher, esse valor será de 30 shekalim. Entre 5 e 20 anos, o valor será de 20, tá? Então, conforme vai diminuindo aqui, né, você vai vendo, a mulher ela tem um valor menor, pela mesma idade, entre 20 e 60, né? Ela tem ali 30 shekalims. Já uma pessoa, uma criança, né, de 5 a 20 anos, o valor dela será de 20, tá? Para o sexo masculino, e de 10 shekalims para o sexo feminino. Então, uma menina de 5 a 20 anos, ela tem o valor de 20 shekalims, tá? Entre 1 mês e 5 anos de idade, o valor será de 5 shekalims de prata para o sexo masculino e 3 shekalims de prata para o sexo feminino. Então, nós vemos aqui, amigo, algo bem interessante, né? Deus determinou ali para se ter uma base de valor. Deus falou assim, ó, uma criança entre 1 mês de idade, entre 5 anos, ela tem esse valor aqui de 5 shekalims, tá? E vai diminuindo.
vai diminuindo. A mulher ela tem praticamente ali, o homem você vê que ele decai ali para basicamente 1/3, né, do valor. Rashi aqui ele tem um comentário interessante que eu preciso ler com vocês aqui, tá? Que ele diz assim, ó, Vein melben shishi shana, ou seja, um homem, né, acima de 60 anos, ele diz assim, ó, quando a pessoa atinge uma idade avançada, o valor de uma mulher torna-se mais próximo do de um homem, tá? É por isso que um homem diminui seu valor na velhice para abaixo do terço, tomando por base o valor de um adulto, ou seja, o valor decai de 50 shekels do homem, ele cai para 15, que é menos de 1/3, tá? De 50, que é a base, tá? Já a mulher, a sua velhice diminui apenas 1/3 do seu valor. Então o homem diminui menos de 1/3, e na mulher não. Ela fica ali dentro de 1/3 do seu valor. Ou seja, ela decai de 30 para 10, que é exatamente 1/3 de 30, tá? Aí você pode me perguntar assim, né? A gente comenta muito, né, no judaísmo, a mulher ela tem um valor fundamental, não só no judaísmo, como na existência da humanidade, tá? Muitas pessoas comentam sobre Abraham, né, Isaac e Jacob, se esquecendo completamente das matriarcas que foram aquelas que deram à luz e geraram todo o povo de Israel, né? Sara, a Rívica, né? A Rahel e a Leia. Nós podemos ver que essas mulheres tiveram papéis fundamentais na geração do povo judeu. Tá? Eu não vou falar aqui do mérito de cada uma, mas só a primeira matriarca, a Sara, né? Desculpa. Quando teve toda a questão ali de Isaac e Ismael, o que acontece? Deus revela para ela afastar Ismael, porque ele estava, né, zombando. Nós já falamos aqui que o Midrash diz que ele até tentava contra a vida da criança do Isaac. Avraham ali, como era pai dele, ficou meio assim, Deus falou para Avraham, é para você ouvir o que Sara está dizendo. Tá? Esse é só um exemplo, nós podemos pegar todas as outras matriarcas e ver exemplos profundos sobre isso. Tá? Então nós vemos aqui que a Torá mostra o verdadeiro valor da mulher, até na questão da simbologia do valor de uma vida, que era um voto que era dado ali para o sacerdócio. Tá bom? Vamos lá. O versículo 8 ele diz assim, ó. Se é muito pobre para pagar sua quantia, deverá vir diante do sacerdote, e o sacerdote determinará o valor da doação. Se uma pessoa ela era muito pobre, ela não tinha condição, então ela tem que chegar perante o correndo. E o que acontece? O sacerdote fará essa determinação na base de quando a pessoa que faz o voto poder dispor. Então, o sacerdote vai ter uma conversa com ela. Ele vai ver as condições financeiras da pessoa e vai falar, não, você quer fazer um voto a Hashem? Eu quero fazer um voto a Hashem, mas eu não tenho tantas condições. O sacerdote, ele vai examinar a condição da pessoa ali financeira e vai determinar um valor, tá? O versículo 9 diz assim, se for um animal que pode ser oferecido como oferenda a Deus, então qualquer parte desse animal que a pessoa consagra a Deus se torna sagrada. Você pode ver que a Torá ela fala assim que qualquer parte desse animal, né, ela pode ser oferecida. Isso aqui vai ser explicado melhor na quinta parte aqui da porção, tá bom? Então, se uma pessoa ela leva um animal, ela fala, esse animal vai ser consagrado para Deus, tá? O versículo 10 diz assim, ó, não se pode trocar nem oferecer um substituto para ele, mesmo que seja um animal melhor por um pior, ou um animal pior por um melhor. Se alguém de fato ainda vier substituir um animal por outro, ele e seus substitutos serão consagrados. Então a Torá traz aqui assim o seguinte,
Se uma pessoa vai oferecer, ó, eu tenho esse cabrito aqui, eu quero oferecer ele como um voto a Hashem, tá? O sacerdote fala, tudo bem, ele vai avaliar ali o valor daquele animal, tá? Só que aquele animal, a pessoa que vai oferecer fala assim, ah não, eu quero trocar ele por um melhor. Ou não, eu quero trocar ele por um pior. A Torá fala, não faça isso. Se você ainda assim o fizer, você vai perder os dois. Os dois vai ser consagrado a Deus. Na verdade, perda você não está perdendo, porque quando você consagra algo para Deus, aquilo tem um valor tremendo de retorno, como nós vamos ver futuramente, tá? Então, acaba que por os dois que você trocou, os dois são consagrados a Deus, tá? Versículo 11. Se for qualquer animal impuro que não pode ser oferecido como oferenda a Deus, deverá apresentar o animal ao sacerdote e o sacerdote estabelecerá o valor de acordo com os bons e os maus. O que foi determinado pelo sacerdote, assim será. Então, se a pessoa traz um animal que ele não pode ser oferecido a Deus, ele deve ter algum defeito, tá? Então, o sacerdote ele vai pegar e vai avaliar o que tem de bom e o que tem de mal nesse animal. E aquilo que o sacerdote determinar, esse animal ele tem tal valor aqui para nós, para Deus, para você oferecer ele aqui como um voto. Vai ser o valor determinado, tá? Versículo 13. Mas se ele desejar redimir, ele quer resgatar, né, esse animal, ele deve acrescentar um quinto ao seu valor. Então, se a pessoa ali, ela simplesmente quer resgatar aquele animal de volta, ela tinha dado um valor por aquele animal, e ela quer resgatá-lo novamente, você vai acrescentar um quinto em cima desse animal, porque você o consagrou, Hashem, você consagrou ele para Deus, tá? Se uma pessoa vem, versículo 14, consagra a sua casa como algo sagrado a Deus, o sacerdote estabelecerá seu valor de acordo com as qualidades boas e más. O valor permanecerá aquele que for determinado pelo sacerdote. Então nós vemos aqui que assim como animal, a pessoa vai lá e quero consagrar a minha casa a Hashem. Quero dar a minha casa como um voto a Hashem. O sacerdote vai vir, vai ver os bons e os maus daquela casa, daquela propriedade, vai falar, esse aqui é o valor que é determinado aqui para se consagrar algo para Hashem, tá? E aquele valor que for determinado pelo sacerdote é aquele valor determinado. E nosso último versículo diz assim, versículo 15 dessa parte da porção. Se aquele que consagra deseja redimir sua casa, ele deve acrescentar um quinto do seu valor. Então ele torna-se a sua novamente. Vamos ler só um comentário de Rashi aqui para a gente terminar essa porção. Rashi ele fala assim, né? Vein gaol igalenar, tá? Que quer dizer o quê? Se o próprio proprietário resgata o animal, a Torá é mais rigorosa com o proprietário obrigando a adicionar um quinto. Da mesma forma, ocorre no caso de uma pessoa que consagra a sua casa e também no caso de uma pessoa que consagra o seu campo, como vamos ver na porção de amanhã, tá? Assim também no caso da redenção do segundo dízimo, somente os proprietários devem adicionar um quinto do valor e não outros. Então nós vemos aqui, amigos, que quando nós tratamos de oferecer um voto a Deus, esse voto ele tem que ser, em primeiro lugar, ele tem determinado um valor. Se você, por qualquer aventura, ali não, como diz a porção, ele queria resgatar, ele queria redimir, ele tinha que acrescentar um valor de um quinto acima daquele valor. Tá? Por quê? Porque você consagrou aquilo para Deus. Nós sabemos que os sacerdotes, eles não tinham herança, eles não tinham trabalho. Eles viviam justamente ali dos corbanotes que eram oferecidos, né? E desses votos que eram dados ali ao templo. Então, se ele já tinha dado aquele voto e ocorrendo, ele contava com aquilo, você depois vai, não, eu simplesmente vou tirar. Tá bom, você vai tirar, mas você vai acrescentar um valor, porque não se pode a pessoa, no caso ali, ocorrendo, sair perdendo.
tá? Esse assunto, ele parece ser complexo, mas na verdade ele é simples. É a questão de um nether, de uma promessa que você faz. Você fala para uma pessoa, amanhã eu vou fazer isso com você, você não faz, né? O que que aconteceu? A pessoa fica esperando. Muitas das vezes você prometeu um valor, a pessoa está contando com aquele valor. A mesma coisa é acima ainda muito compara com Deus, tá? Então, essa é as leis em relação ao Nether, a votos, a juramentos na Torá. Amanhã na quinta parte continua também essa questão do voto, tá? Em outras partes aqui, tá bom? Então, meus amigos, não vamos nos estender mais uma vez eu quero agradecer a vocês hoje, tá? Por estar aqui conosco, você que já acompanha os vídeos no canal, você que é novo, chegou aqui agora, muito obrigado. Se inscreva, deixa um like, compartilhe esse conteúdo, tá? E vamos junto cada vez mais aprender aqui dentro do texto original, dentro da Torá, tá? Conhecimento de Hashem. Mais uma vez, Mashiach, que Mashiach se revele no dia de hoje para conosco aqui, tá? Se não, amanhã estaremos aqui novamente com a quinta parte da porção de Berrucotai, tá bom? Todarabá mais uma vez, muito obrigado. Bekol Tov, tudo de bom. Atzlahá, sucesso em tudo que você fizer, tá? Nos vemos amanhã. Lehitraot. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, amigos.